Não cabe mais. Se há um único Deus, o Deus com D minúsculo, o texto está dizendo que Jesus é Deus. Você está botando com Deus com D minúsculo, mas você não mudou muita coisa. Continua sendo Deus ali. Com D minúsculo ou não. E agora? E está dizendo que esse Deus, que na Bíblia de vocês está com D minúsculo, estava junto de Deus. Estava lá no princípio. Então, é um negócio para se pensar. Claro que tem texto como Tomé quando fala, meu Senhor e meu Deus e tudo e tal, mas pelo menos aqui. Os mormons veem Jesus como um homem como nós, mas que ele evoluiu para a divindade. Os muçulmanos entendem que Jesus é um profeta, assim como Mohammed. E aí, os judeus entendem que assim, Jesus não é o Messias. Né? Jesus não é o Messias. Para um budista, Jesus seria um ser iluminado. Não pelo fato, né, de haver uma questão de citação de Jesus no contexto budista. Porque o budismo é uma religião muito mais antiga do cristianismo. Mas a questão é que assim, Jesus aparenta para o budista como aquela pessoa que está no máximo do máximo do máximo da virtude, que é aquilo que, de acordo, né, com as transformações que as pessoas vão passando pelas reencarnações, né, vão caminhando, pagando o seu karma, resolvendo a sua vida, até chegar naquele nível sublime. O hinduísta vê Jesus como alguém que tem compaixão dos pobres, se importa com os pobres e coisas do tipo. O confucionista vê Cristo como um bom ser ético e sábio. O racionalista não consegue ver Jesus como Deus, mas como um ser humano. O liberalista, né, veria como um perfeito ser humano, mas não necessariamente Deus. Então é alguém top, um exemplo a ser seguido, mas nada de sobrenatural. Né? Esse aspecto sobrenatural seria mais para uma como é que eu posso dizer, uma compreensão mística da realidade. E o pós-moderno já poderia ver Jesus como quem ele representa para você, devido à questão, né, da pluralização, né, vários pontos de vista, a privatização, né, que seria aquela questão de, olha, esse aqui é meu espaço, eu penso desse jeito, me dá licença, né? Então, num certo relativismo, então, ó, Jesus para mim é isso, Jesus para você é o quê? E não necessariamente o Jesus que a Bíblia diz. E mesmo que seja o Jesus que a Bíblia diz, segundo a minha interpretação ou segundo a sua interpretação. Aí lembra, quando a comida esfriar, guarda na geladeira. A geladeira para mim deve ser o que a gente chama de pia. Geladeira para mim deve ser debaixo da cama. Cada um interpreta do jeito que quer. Aí complica. Imagina você escreve uma carta para alguém, ó, estou chegando no dia 31 de dezembro. Me aguarda no aeroporto. Aí você vai no dia 31 de novembro, você vai no dia 31 de janeiro, entende? Aí você vai no dia 30, aí deu 11h59, vou embora, o fulano não veio, passei o dia todo aqui aguardando. Não é assim. Quando você transmite uma mensagem, você transmite uma mensagem para que alguém decodifique essa mensagem. Né? Então é mais ou menos assim. E aí, o Cristo cósmico já seria aquele espírito universal, aquela força cósmica para guiar a evolução da humanidade. Né? De acordo com a nova era, uma força espiritual que permeia o universo. E não necessariamente aquela pessoa, né, com mente, emoção, vontade, que andou por essa terra, pregando o Evangelho do Reino, trazendo cura, denunciando o pecado e resgatando o homem de volta para Deus através da sua morte substitutiva. E aí vamos falar sobre a divindade de Jesus na Bíblia. Jesus usa o termo egoeme para falar sobre o eu sou. Lembra lá de Êxodo, quando Moisés fala, mas quando perguntarem, eu vou dizer qual é o seu nome.
diz que o eu sou te enviou. Tanto que é que quando Jesus ele fala, né, antes que Abraão existisse, eu sou, o que os judeus fazem? Pega a pedra para atacar. Por que pega a pedra para atacar? Porque eles entenderam o que Jesus quis dizer. Quando Jesus fala, antes que Abraão existisse, eu sou, esse cara aí já está metido demais, vamos tacar pedra nele. E ele até fala, por que vocês estão fazendo isso? Você quer se fazer igual a Deus? Então, observa bem, o próprio Jesus fez uma declaração sobre ele. E aí alguém hoje que nega a divindade de Jesus, tem que fazer malabarismo, porque no próprio contexto, Jesus está dizendo algo que os seus ouvintes pegam pedra para atacar, gente. Só Deus que perdoa. Como é que esse cara diz que eu perdoo você? Então, assim, as pessoas próximas de Jesus conseguiram entender. Então dá para perceber que, aí eu volto de novo àquele assunto da interpretação. Eu não quero que Jesus seja Deus. Então eu vou usar todos os métodos possíveis para fazer isso. Aí é complicado, porque sou eu que coloco na escritura em vez de extrair da escritura. Deu para perceber a seriedade? E aí qual o problema? Você vai pregar, são vidas que vão te ouvir. É gente que está vindo acreditando que Deus usa você. Então, isso é muito, gente, isso é muito sério. Eu não sei vocês, mas eu penso muito nisso. Eu já tenho um filme que fala em defesa de Cristo, já assistiu? Não. Ele fala de um jornalista ateu que quer comprovar, com todos os meios de estudo, ele vai para várias universidades renomadas, para comprovar que Cristo não existiu. E aí há uma mudança do fato de tudo que ele encontra de testemunhas oculares, tem até no YouTube aberto. Trata um pouco sobre essa discussão até da aula anterior, sobre evidências internas. Se puder, manda o link para mim. Manda. Tá? Vou mandar pro grupo, para ter uma ideia. Perfeito. Manda no grupo para passar pro senhor. Legal. E assim, é interessante a gente observar como, né, a Raíssa falou agora, é Raíza, não é isso? Então, e você não é Ariane, não, é Ariana, né? Gente, eu falava Ariane várias vezes. Eu só me liguei quando o seu pai foi corrigir as crianças lá, né? E aí eu falei assim, meu Deus, o nome, porque o pai não vai errar, né? Ele falou Ariana, e eu falo, chama ela de Ariane desde que eu tô aqui. Mas só quem chama meu nome certo é meu pai e minha mãe. Não, agora eu vou falar Ariana. Fala aí, mãe. Eu sou Arineia, não sou Arineia. Isso, e claro. Eu já fui chamada de Arineia. Desculpa. Então, no meu caso eu sou Roberlan, mas já me chamaram de Vanderlei, eu não tenho problema. Renavan, acredita nisso? Eu sou o quê? Roberval? Mas então, os mais antigos vão lembrar do Roberval Taylor, os mais novos vão lembrar do Ladrão de Chocolate. Mas não tem problema não. E aí nisso, voltando pra cá, aí nesse caso, né, assim, ele mesmo declarou ser o Messias. Ele mesmo fez isso. Ele aceitou a adoração, ele falava e agia com autoridade divina, ele disse que era para a gente orar em seu nome, ele recebeu títulos e ofícios relacionados a Deus, declarou-se criador também, exerceu os mesmos poderes de Deus, né, e tem o seu nome associado ao nome de Deus, e inclusive na questão do batismo, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é só em nome de um. O nome dele está equiparado. Ninguém é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e do Ayrton. Entende? Porque senão ele levaria o nome do Ayrton à divindade. Quando coloca em nome do Filho, já está deixando claro que assim, opa, ele não é igual a gente. Ele se fez um de nós, mas não é um de nós. Né? Tanto que quando a mulher vai se aproximar dele depois da ressurreição, ele fala, mulher, não me toques agora. Suba ao meu Pai, vosso Pai, ao meu Deus, vosso Deus. Depois não, depois ele fala, vai Tomé, bota a mão aí, vê aí o furo. Mas naquela hora é o seguinte, olha, quando eu estava com vocês, e eu era um de vocês, foi quando eu me esvaziei da minha glória para estar aqui com vocês. Mas agora não, agora eu estou voltando a ter a glória que eu tinha. Então agora é uma outra situação. Eu não sou mais aquele, agora eu sou quem eu era. Né? Então é outro nível. Como diria alguns, nível hard. E aí nisso, a morte de Jesus Cristo e sua ressurreição. Jesus assumiu a forma humana para morrer
pois como Deus era eterno, não poderia morrer. Nasceu de forma sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo, durante seu ministério agiu debaixo da unção e orientação do mesmo Espírito. Há discussão teológica acerca da natureza de Cristo. Algumas linhas defendem que ele esvaziou-se totalmente, sendo apenas homem, agindo contudo debaixo da unção e orientação do Espírito. Outras defendem que as duas naturezas, divina e humana, atuavam no cotidiano de Cristo. Eu entendo o seguinte: suponhamos que o Tiago, ele chame o Anderson Silva para lutar com ele. E digamos que o Anderson Silva vá lutar com ele, e fala assim: deixa eu ajudar a autoestima do rapaz. E permite, ele dar alguns golpes e tudo e tal. O Anderson Silva não deixou de lutar, não deixou de saber lutar, não perdeu a expertise. Mas ele abriu mão disso. Estragar o Tiago. Deu para entender? Então o que acontece? Eu entendo que Jesus ele abre mão da glória, mas não que ele deixe de ser Deus, mas o fato de não se apegar a isso. E como assim? Olha, eu vou viver como um ser humano normal, vou orar como ser, porque senão ele não seria referência para mim. Ele é referência para mim como ser humano. O fato de que ele amou seus discípulos, a equipe, gente, a equipe de liderança de Jesus é um negócio fenomenal, Então, ele, por exemplo, trabalhou com aqueles caras. Não, numa boa, quando você lê os evangelhos, você gostaria de ter uma equipe igual aquela de Jesus? Vamos ser sinceros, gente, vamos ser sinceros. Tudo bem que nós somos pecadores, nós falhamos, mas assim, aquela equipe de Jesus, meu pai, sem falar que ele está com trair ali, todo dia, e sabe que o cara vai trair. E o indivíduo ali, falando bonito, mas isso aqui é para os pobres, tal, não sei o que lá, olha o nardo, E Jesus sabia o que estava acontecendo. Os estrelinhas de domingo à noite, eu quero me assentar, um à direita, o outro à esquerda, vambora. E nisso o Pedro querendo ser o mais crente de todo mundo. E aí você olha para aquela situação toda, Tomé, imagina, o pastor está trazendo um projeto, não vai dar certo não, vai dormir, vai dormir. Não, mas Deus, pastor, nem Deus. Imagina a situação. Então a gente olha para uma equipe ali e a Bíblia diz que ele os amou até o fim. Os amou até o fim. Então você olha uma situação dessa assim, ele como Deus é mole. Agora como um homem que chega a pedir os amigos, fica aqui comigo para orar, que chora lágrima de sangue, porque o bicho está pegando, e se possível for, afasta de mim esse cálice. É aquela sensação do tipo, olha, se tiver um outro jeito, pai, dá esse outro jeito. É aquela sensação do tipo, o que vem pela frente, eu não quero nem pensar. Então você olha para um Jesus humano desse jeito, eu entendo o seguinte, que eu vejo alguém que é divino, porque até que ponto Deus deixa de ser Deus? Como é que é isso? Eu tenho dificuldade de entender um negócio desse. E aí nisso ele é Deus em forma humana. Mas se ele jogar fora das regras, como é que ele está pagando o preço pela humanidade? Porque quem pagou o preço pela humanidade para satisfazer as exigências da justiça de Deus, se foi o próprio Deus, então não foi pago. Porque quem tinha dívida com Deus não era Deus, era o homem. Então tinha que ser um homem. Mas os homens não tinham como pagar, porque os homens não tinham uma vida perfeita para oferecer. Então Deus vive uma vida perfeita, mas uma vida perfeita como homem, porque só os homens poderiam pagar a dívida dos homens. Senão, não tem como pagar a dívida. Confundir, gente. Deu para entender? Então o que acontece? Não vou me levar, é tanta dívida aí. E aí nesse caso, eu sou do raciocínio, que ele não deixou de ser Deus, mas ele não se agarrou a ser Deus. Não sei se está dando para entender onde eu quero chegar. É como, pensa no Anderson Silva tentando poupar o Tiago. Então assim, ele não deixou de saber tudo de arte marcial. Mas o seguinte, vou dar uma moral pro rapaz. Entendeu? Ou seja, ele sabia, como de repente quebrar o pescoço do Tiago com uma piscada de olho. Mas não vou fazer nada disso. Então é aquela situação de
Você quando conversa com o seu filho pequeno, você não vai usar de linguagem abstrata, você vai falar de coisas concretas com ele. Que nem, por exemplo, eu fui com meu filho na casa de uma irmã, e aí tinha uns meninos, acho que 4 ou 5 anos, agora eu não lembro. E o meu filho, de vez em quando, ele tem mania de chegar assim, de apertar e morder os lábios, né? Ele faz... Aí ele vai fazer isso às vezes numa criança grande, eu penso assim, vai tomar uma trauletada, né? É criança. Aí nisso, quando ele foi fazer, a gente já vai correndo para tirar, né? E aí nisso, o menino, não, o seu filho, não sei o que ela faz. Aí a mãe falou assim, não, a avó, é porque ele é pequeno. Aí a gente está conversando. Aí nisso que o meu filho é um pouquinho alto, aí a irmã falou assim, mas ele é grande, né? Aí a criança, ele é grande ou é pequeno? Então, você precisa o quê? Se esvaziar do seu cabedal para falar no mesmo nível. Senão não tem como. E aí é nessa hora que aí eu trago para a gente enquanto igreja. A gente abre mão da glória que tem, a gente sai da nossa zona de conforto, a gente se faz um de nós no meio que a gente está. É algo para a gente pensar, né? Antes que alguém pense assim, opa, então é para a gente pecar igual o pecador? Não, porque senão eu desconfio que a gente vai para o inferno porque o pecador está indo. Mas agora, o que eu estou dizendo é aquela questão de assim, peraí, eu me comunico, eu me aproximo. Porque se isso não acontece, como a pessoa vai ver a glória? Por que os homens viram a glória de Deus? Porque Jesus mostrou essa glória encarnando, se tornando um daqueles ali. Sem aquela coisa de, eu sou Deus, hein? Eu sou Deus. Não fez isso. Não. Sou filho do homem. Sou mais um. Mesmo sendo singular. Então eu olho para isso, eu entendo que para mim Jesus é uma referência, né, de quem eu preciso ser como cristão e o tipo de crente que eu tenho que ser para agradar a Deus. Por exemplo, eu não sou aquele cara assim que ora muito. Por exemplo, se eu tenho que pregar, eu penso mais na pesquisa, no estudo, no significado das palavras, e aí, quando o negócio está pronto, eu vou mais ou menos assim. Você que está assistindo o vídeo, pode me julgar, tá? E aí nisso, você também tem pecado, você só não vai contar para mim, que eu sei. E aí nesse caso, por exemplo, quando chega naquela hora assim, está tudo pronto, ô Senhor, me ajuda. Fala ao coração da pessoa. E aí, onde eu quero chegar com isso? Né? Por que eu estou falando isso para vocês? Primeiro que eu desabafo e me sinto com a consciência alerta. Mas agora E aí vocês não precisam contar o de vocês não, tá? O que eu sei que vocês têm. Aí, em relação a isso, aí eu olho para Jesus. Alta madrugada está orando. Jesus faz um jejum de 40 dias, 40 noites. Jesus chama os discípulos para orar com ele, porque ele está passando por um momento difícil. Aí eu fico envergonhado. Porque eu penso assim, meu Deus, eu que não sou coisa nenhuma com o sobrenome de Zé Ninguém, que mora lá onde Judas perdeu a bota, perto de onde o vento faz a curva, lá na cidade de Caixa Prego, olho para Jesus fazendo um negócio desse. Não sei vocês, mas eu tenho vergonha. E aí, quando Deus abençoa a pregação, eu fico mais envergonhado ainda. Porque eu falo assim, meu Deus, e o Senhor ainda me deixa bem na foto. Que amor é esse? Não sei vocês, eu fico apaixonado por esse Deus, que como é que alguém me aceita do jeito que eu sou? Mas a sua esposa te aceita do jeito que você é. Não, ela me aceita do jeito que ela me percebe, é diferente. Porque a Gisele não conhece o Roberlan. A Gisele conhece o Roberlan que ela percebe. Tá dando para entender? Nem eu me conheço. Pedro achava que não ia negar Jesus. E Jesus falou, vai negar. Não vou, vai, não vou, vai. E aí eu fico pensando como é que deve ter sido a troca de olhares. Jesus tomando uma coça, Pedro olhando de longe, dizendo que não conhecia. Quando os olhares se cruzam, eu fico pensando, Jesus ali morrendo de dor, olhando para ele, e ele olhando para Jesus como assim, Quando acordo na madrugada, é isso que eu sou. eu tenho que orar.
e que eu fico sem aquela coragem, eu digo, Jesus, me perdoa, mas me perdoa mesmo. Porque o Senhor fez tudo e eu não tenho capacidade para orar de madrugada. Não, e o pior é quando ele abençoa, porque aí fica assim, meu Deus, assim, e ele ainda me abençoa. E você me deu tudo, me dá tudo, e eu estou aqui nessa, se eu vou orar ou não. O Senhor estava lá, Me ajuda. na eternidade, sabendo tudo que ia acontecer, e fala assim, eu vou lá Sim. para salvar a ideia que não era a Tem ideia, hora tá que eu falo pra bom? ele assim, se eu fosse o Senhor, eu não teria ido. Ainda bem que Deus não era a ideia, Pois né? é. Oh, aleluia. Diga graças Mas a é Deus. verdade do meu coração, sabia? Sabe que é verdade do meu coração? Não, mas eu sei que a senhora está sendo sincera e a gente acredita que ainda bem que Deus não é a senhora. Não, pois é. Com todo respeito, Não mas... tinha ninguém aqui mais, e nem eu. Então, o quê? Deixa essa humanidade pra lá, Pois é, fica aqui. vou viver comigo mesmo. E aí, então, né, gente, o significado espiritual da morte de Cristo, né? Ele declarou que dava sua vida por sua própria vontade. Cordeiros aos milhares eram sacrificados no Antigo Testamento. Né? No caso, Jesus declara que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, a gente, por exemplo, observa a questão de, assim, enquanto o sangue dos animais era derramado continuamente, né, para perdoar as pessoas, um único derramar de sangue fez diferença para toda a humanidade. Por quê? Porque era um representante de toda a humanidade. No caso do Cordeiro, o Cordeiro representava aquela pessoa do meio de milhares de pessoas. E mesmo assim, aquilo ali era mais pedagógico do que efetivo. Porque aquela questão principal era para quê? Para ensinar a gente, né, que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. É aquela ideia do tipo, olha, o pecado traz a morte. E aí você pega aquele bichinho inocente, enfia a lâmina naquele bicho, vai rasgando aquele bicho agonizando e sangrando. É um modo de dizer o seguinte, olha, isso é o tamanho da coisa que você fez. Eu acho que deve ter sido, assim, tudo bem que a gente vai se acostumando com o tempo e tudo, mas pedagogicamente o sacrifício passava uma ideia do seguinte, olha o cheiro do que você faz, olha a aparência do que você faz, olha o que você faz. Pecado traz isso. Né? Então, daí a questão, né, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o modo simbólico ali, em que assim, olha, isso que eu estou fazendo significa que eu estou rasgando o escrito de dívida contra vocês. Ou seja, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é interessante, né, que assim, o crente tem mania de botar os outros no céu e de botar os outros no inferno. E o que acontece é o seguinte, né, Deus sabe quem vai, sabe quem não vai. E às vezes quem a gente acha que não vai está lá, e quem a gente acha que vai não está. E eu sou do raciocínio que só o fato de eu ir já é para dar graças a Deus, que às vezes a gente está aprendendo um monte de coisa aí e não está caminhando para lá. Então é um negócio para a gente pensar, é muito sério isso. Né? E assim, longe de mim, não quero botar dúvida em ninguém, mas é importante a gente pensar na salvação pela graça. A gente tem que fazer o que tem que fazer, e se fizer, não passa de servo inútil. Não com aquela ideia de assim, eu estou fazendo, estou garantido. Não. Porque você pode estar fazendo com má intenção. Eu estava falando hoje com a minha irmã. Tem crente que se não existisse inferno, não existisse pecado, ela não teria comunhão com Deus. Ou sem intenção nenhuma também. Não Aí... tem nem boa nem má. Estou fazendo o que eu tenho que fazer. No piloto automático, né? Porque tem uma religião, Pois. né? Exatamente. Por que você não faz isso? Minha religião não permite. Ah, entendi. Então se a religião permitisse, tu farias, né? Sem vergonha, caralho. E aí nesse caso, a gente olha para uma situação em que o motivo principal, né, da nossa salvação é o preço que Jesus pagou, só isso. Mais nada. Ah, mas a gente tem porque a gente é. A gente não tem para ser. A gente tem porque é. Ah, mas então se ficar tudo liberado, vamos ver de qualquer jeito. Depende. Você é filho? Cachorro late. Não late para se tornar cachorro.
Ele late porque ele já é cachorro. A sua natureza é assim. Aquele que é nascido de Deus não vai viver na prática do pecado, porque a divina semente está nele. Ele não pode viver pecando porque ele é nascido de Deus. É aquela questão de que aquele que nasceu de Deus, ele não peca plenamente igual o cara que não nasceu de Deus. Porque ele vai pecar, enquanto o outro está lá se lambuzando no pecado, ele, sujou aqui. Não é a mesma coisa. E aí, a tortura que ele passa, quer saber? Eu sinto mais paz lutando para não pecar do que dando vazão ao pecado. A cabeça de vocês assim, dá para perceber que assim, é como se a gente estivesse passando a mesma experiência. Então, é muito mais assim, é brabo você ficar resistindo à tentação? É. Mas a sensação de pesar é pior. Eu acho. Entende? Então, o que eu faço? É melhor lutar contra a tentação. Que é difícil? Claro que é. Mas a sensação de pesar, por ter entristecido o Espírito Santo, por ter traído a Deus, né? Por ter traído a mim mesmo, que tinha dito. Lembra quando a gente cantava? Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Né? É um negócio incrível. Eu lembro quando teve tiroteio perto de onde eu pastoreava, e aí tinha um rapaz que tinha se decidido por Jesus, e eu decidi adotá-lo, né, de estar ali no discipulado na casa dele toda semana. E aí nisso a presidente do diácono falou para mim: pastor, tá brabo aqui. Eu falei: não, irmão, eu vou. Ó, mas tá brabo aqui. Eu falei: irmão, eu vou falar de vida eterna pro rapaz. Eu sei que assim, por preservação e prudência, essas coisas todas, eu até ficaria em casa. Mas eu vou falar para ele que isso é o mais importante. Eu preciso ir. Então é um tipo de coisa que assim, não estou dizendo que você tem que fazer não. Estou falando no meu caso. Eu não ia dormir em paz naquela noite se eu não fosse por causa do tiroteio. Eu fui sem cinto de segurança, luz interna acesa, entende? Farol baixo, numa boa assim, tá tudo, e a luz do meu carro é luz de LED. Então dá pra, porque como eu tenho um imã para dura de polícia, então minha luz é de LED, é bem clara. Quando tem blitz assim, eu acendo a luz, geralmente ele até faz assim, porque está bem acesa, né? E aí nesse caso, onde eu quero chegar com isso? É o fato de que eu fiz isso para ser salvo? Não. A Bíblia fala que pela graça nós somos salvos, não por obra, para que ninguém se glorie do tipo, cheguei aqui porque fiz isso. Né? Mas é dom de Deus. Mas no versículo 10 fala o quê? Vocês são feituras de Deus em Cristo Jesus para a prática das boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pode até olhar, quando alguém falar, não, mas negócio de salvação pela graça, não, mas salvação pela graça não é bagunça não. O Gálatas não, Efésios 2:10. Abre lá que você vai ver o que eu estou dizendo. Se você nasceu de Deus, você foi salvo para praticar boas obras. Se não está praticando boas obras, faz um recall aí da sua salvação, faz uma reflexão profunda para ver mesmo se assim, essa coroa que você recebeu é a coroa de lá mesmo, ou se de repente fizeram um fake news para você, entendeu? É bom se ligar. E aí nisso, a ressurreição de Cristo como fato histórico. Jesus venceu a cruz, ressuscitou triunfante no túmulo. As aparições para as mulheres, para os apóstolos, para um grupo de quase 500 pessoas, para Paulo. E é bom lembrar, gente, aquela gente toda ia morrer martirizada por uma fantasia. Uma coisa é hoje você morrer pela fé. Você não viu, você só crê. Aquela gente ali estava ali, naquelas décadas ali com Jesus, e aquela gente se dispôs a morrer. Ô, gente, morrer por uma coisa que você sabe que assim, é um embuste, e morrer do jeito que eles morriam, pelo amor de Deus. Mas, e aí nisso, uma outra situação, a transformação de vida. Gente, vamos pensar no caso do apóstolo Paulo. Paulo era um camarada que socialmente, ele era bem sucedido. Na cultura da sua época, ele era top. Cidadania romana, era como um camarada que hoje ele é um norte-americano, ou ele é um europeu. Então a cidadania dele era coisa de primeira também.
Na religião judaica, ele era o máximo do máximo do máximo. Depois que ele se converte, ele começa a apanhar, ele é preso, ele é humilhado, tapa na cara, assim, ele é tratado como coisa nenhuma. Gente, para que ele vai passar por isso? Então, eu não sei se dá para vocês perceberem que, assim, uma coisa é hoje alguém dizer assim, você está passando por uma fantasia, mas aquela gente lá, está dando para alcançar o meu raciocínio? Então é algo para a gente bater um papo, né? Assim, um papo com a pessoa, falando, você pode até não crer, e eu não estou aqui para fabricar fé no seu coração. Eu creio, pronto, não vou discutir contigo, mas pensa um pouquinho, desarmado, porque você de repente com um monte de preconceito contra a fé, você pode bater de frente com tudo que eu estou falando aqui. Mas se desarma um pouquinho, senta aí, vamos tomar um café. Poxa, o cara ia perder todo esse prestígio dele por causa de uma fake news. Pelo amor de Deus. Não é mais fácil acreditar que ele teve uma experiência profunda que transformou a vida dele de tal ponto que, como ele diz, por amor a Cristo eu sofri a perda de todas as coisas e as reputo como nada pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ele chega a dizer que tudo aquilo que ele teve lá atrás, ele chama de refúgio. Que em algumas versões está esterco. Gente, o que é esterco? Está dando para entender? Eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, por exemplo, isso agora que o Tiago falou, se você chega, por exemplo, para pregar e fala que Paulo comparou tudo isso que os homens da sua época valorizam como cocô, alguém fala assim, mas é um absurdo falar isso. Ele falou isso. Deu para entender? Ele olha e fala o seguinte, é isso, os homens procuram isso. E eu trato isso que os homens procuram como isso aí. E a gente valoriza tanto essas coisas, né? É como, por exemplo, eu tiro proveito das mídias sociais porque não tem como, eu tenho que vender. Para vender eu tenho que aparecer. Mas não é aquela ideia de assim, eu vou ser mais importante por causa da curtida. Porque tem gente que reclama, sabia? Fala, não curte nada que eu posto. Aí quando eu sei que a pessoa é carente de curtida, eu vou curtindo assim tudo logo, e a pessoa ixi. Então o que acontece? Voltando para cá, em relação à questão de vaidade, eu não sei se dá para perceber, fazer o quê? Como diz a minha esposa, Romeu, quem fala demais dá bom dia a cavalo. E aí nesse caso, em relação a isso, eu não sei se... Entenderam porque eu cortei, né? Então, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber que Paulo, ele olha e fala o seguinte, isso não serve de nada para mim. E as pessoas vivem buscando isso. 2 grandes sermões que Jesus prega para uma pessoa só. O João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, para um homem, chamado